Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para ajudar o nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos. E é claro, vascaíno ajuda vascaíno, então aqui embaixo já se inscreva. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar, para nos ajudar a chegar também aos 2.000 likes nesse vídeo. Vamos colocar essa meta e eu tenho certeza que juntos vamos conseguir. E principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. E você, torcedor de fato vascaíno, fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Neste Acorda Vascão, vamos falar, como já dizemos lá no início, muitas novidades importantíssimas. Tem informações sobre reforços, falar sobre a situação do Bruno Tubarão, meio atacante que pertence ao RB Bragantino e deve chegar ao Vasco nesses próximos dias. Falar também sobre a situação do ponta esquerda Gustavo Maia, que pertence ao Barcelona, estaria com negociações avançadíssimas com o Vasco da Gama, porém, por enquanto, tudo dá a entender que ele de fato não virá para o Gigante da Colina. Falar sobre Vasco com a sua diretoria no STJD, reclamando da arbitragem que aconteceu neste último domingo entre Vasco e Chapecoense. Falar sobre reunião no Conselho de Beneméritos, com polêmicas, inclusive também envolvendo esta sessão e muitas outras novidades, até mesmo se tratando da permanência do Emílio Faro. Tem moral para ficar até o final do ano e quem sabe realmente isso não pode acontecer. Então desde já, também já falo, fique até o final do vídeo para que você não perca nada e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, eu quero iniciar aqui falando sobre reforços, porque ontem a gente já trouxe no Boa Noite Gigante, mas eu faço questão de repetir agora também e trazer novidades sobre essas situações neste Acorda Vascão. Primeiramente, eu quero falar sobre o Gustavo Maia. Gustavo Maia, um ponta esquerda, ponta direita, atua em vários setores ali da parte ofensiva, do campo. Hoje pertence ao Barcelona, tem contrato com o clube catalão até o final da temporada, estava emprestado ao Internacional e o Vasco teria negociações avançadas com o atleta para ele rescindir o contrato com o Inter e assinar um novo contrato junto ao Barcelona por empréstimo até o final do ano. Inclusive ontem, pela parte da manhã, o Gustavo Maia já havia se despedido dos seus companheiros do Internacional no CT, inclusive do Clube Gaúcho, e havia uma expectativa muito grande que após essa despedida, ele viesse para o Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. Porém, isso não irá mais acontecer. O Carlos Brasil ontem, a revista Colorada, confirmou que o Vasco não fechou com o Gustavo Maia e disse ainda que não há mais o interesse por parte do Gigante da Colina em cima do atleta. Inclusive, segundo o próprio, deixou bem claro que o clube encontrou muitos entraves nas negociações e devido a isso acabou descartando a vinda do jogador. Mas não parou por aí, porque ontem o empresário do atleta Nilson Moura também se posicionou quanto à desistência do Vasco nas negociações, mas também a desistência dos próprios staffs, empresários, representantes do Gustavo Maia de não fechar com o Vasco da Gama. E segundo um desses representantes, que é o Nilson Moura, a proposta do Vasco pelo jogador não foi agradável, não agradou as partes envolvidas nas negociações, ou seja, os empresários do atleta e o próprio Barcelona. Ele não entrou a fundo qual seria essa proposta, o que o Vasco teria colocado na mesa, porém não agradou, e com isso hoje a chegada do Gustavo Maia ao Vasco da Gama está completamente descartada. Para aqueles que queriam ver o jogador que hoje pertence ao Barcelona, ponta esquerda de 21 anos no Gigante da Colina, isto por enquanto não irá acontecer. E devido à negativa do Gustavo Maia, um jogador que ganha muita força e deve inclusive fechar com o Vasco da Gama é o Bruno Tubarão. Hoje um atleta de 27 anos que pertence ao RB Bragantino, cria das categorias de base do Cabo Friense, que está no Clube Paulista desde o ano de 2018, participou da Série B de 2019, sendo um dos grandes destaques do Bragantino naquela época, porque em 2019, o RB, o Red Bull, ainda não havia comprado as ações do Clube Paulista e foi campeão junto ao Bragantino naquela temporada. Hoje, pertence ao RB Bragantino, tem contrato com o clube até o final do ano que vem e as informações que a gente teve nessas últimas horas é que ele já aceitou a proposta do Vasco e de fato havia apenas uma resposta, um aval por parte do Bragantino para que ele fechasse com o Vasco. Ou seja, o Bragantino também nessas últimas horas tivemos a informação que aceitou
as propostas feitas pelo Gigante da Colina, aceitou as condições impostas pelo Vasco da Gama em cima da contratação do Bruno Tubarão e agora a negociação está por detalhes para ser concretizada. Inclusive é uma expectativa muito grande para que já nesses próximos dias o Bruno Tubarão viaje para o Rio de Janeiro para fazer os exames médicos, realizar aí, né, realmente as últimas partes que ainda faltam para fechar o contrato e a partir disso assinar com o Gigante da Colina. Hoje a situação do Bruno Tubarão e Vasco da Gama só falta assinar. Inclusive o atleta já segue até mesmo a página do Vasco da Gama através de suas redes sociais, como está aparecendo aí na imagem para vocês. Um jogador que atua como meio atacante, mas também pode jogar de segundo atacante, ponta esquerda, ponta direita, centroavante, jogador que sabe fazer muito bem as funções do último terço do setor ofensivo do campo. Você acha que seria, ou aliás, será um bom reforço para o Vasco da Gama? Deixe a sua opinião nos comentários, porque de fato o Bruno Tubarão, uma probabilidade aí, coloca 99% de fechar com o Gigante da Colina. E agora, antes de entrar no assunto sobre a STJD, Emílio Faro, Conselho de Beneméritos, uma reunião que aconteceu nesta noite de segunda-feira, quero falar aqui sobre Riquelme, porque ontem o Vasco confirmou que o Riquelme foi submetido a uma cirurgia no hospital da Unimed na Barra da Tijuca. Uma cirurgia que, segundo informações do próprio clube, ocorreu de forma satisfatória, transcorreu de uma maneira tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência e com um ótimo prognóstico. Inclusive, o jogador já tem alta prevista para esta terça-feira. Hoje, o lateral esquerdo já vai iniciar o trabalho de fisioterapia. Aliás, durante essa semana, né? Até hoje, durante essa semana, vai iniciar o trabalho de fisioterapia junto à equipe médica do Vasco da Gama. Ele que acabou sofrendo, né? Só para esclarecer a vocês, uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho no mês passado, numa partida contra a equipe do Tuano em São Januário. A expectativa é que ele só volte a campo daqui a 9 meses e até mesmo por esse motivo o Vasco acabou contratando o lateral esquerdo junto ao Internacional Paulo Vitor, que terá um contrato por empréstimo no Gigante da Colina até o meio do ano que vem. Tranquilo, rapaziada? E agora, entrar no assunto aí sobre Emílio Faro, porque ontem tivemos novidades também sobre a situação do atual treinador do Vasco da Gama. É um técnico interino, mas que tem muita moral para ser o treinador do Vasco pelo menos até o final desse ano. Existe uma corrente hoje dentro do Vasco que defende a permanência do Emílio Faro até o fim desta Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador já demonstrou, já expressou internamente que não pretende ficar no clube até o fim do ano na linha de frente. Não é um desejo por parte do Emílio Faro realmente ser o técnico do Vasco. Ele foi auxiliar técnico durante toda a sua carreira em futebol. Não tem o desejo de comandar uma equipe na beirada de campo. Isso vem de fato atrapalhando nessa situação. Porém, mesmo diante disso, algo que ajuda, né, no caso, pesa favoravelmente a permanência do Emílio Faro, é o fato de faltar apenas 3 meses para o final da Série B. Já nos encontramos em agosto e a Série B acaba em novembro. O Vasco hoje é o segundo colocado da Série B, podendo chegar a quarto nessa rodada, mas com uma distância de quase 6 pontos para o quinto colocado. Ou seja, uma situação fácil, um acesso encaminhado. O Emílio Faro já conhece a equipe, o Emílio Faro tem o apoio da torcida, tem o apoio do elenco, conhece muito bem o grupo que trabalha e assumiria já realmente uma situação muito confortável. Então há uma corrente dentro do Vasco hoje que defenda a permanência do Emílio Faro. E acredito que você também, torcedor vascaíno, muito provavelmente concorda que o Emílio Faro é o melhor nome para ficar no Vasco até o final desta Série B. Porém, hoje, no entanto, a tendência é que a 777 busque um novo comandante após a partida contra a equipe da Ponte Preta. O Emílio Faro deve ficar no comando, inclusive, do Vasco, como a gente já trouxe para vocês, até a próxima partida contra a Ponte, que será realizada no dia 9 de agosto. Terá toda essa semana para treinar, o Vasco ficou de folga ontem, ficará também de folga hoje, volta amanhã o CT Moacir Barbosa nesta quarta-feira e novamente só entrará em campo dia 9 de agosto, na próxima terça, contra a equipe da Ponte. Então, há essa expectativa de o Emílio Faro treinar toda essa semana e muito provavelmente também ficar. A saída dele só deverá acontecer, caso aconteça, após a GE, que será realizada no dia 7 de agosto, e com a entrada da 777 Partners dentro do Vasco, analisando o perfil do novo treinador e a partir disso também trazendo esse novo comandante do Vasco da Gama. E caso realmente esse venha a ser o cenário, por parte da 777, de chegar a um consenso que deve trazer um novo comandante para o Vasco da Gama, o treinador favorito de fato é o Odair Hellmann. É o nome que está hoje no topo da lista. Ele que se despediu há um mês do Al-Ahly, do clube dos Emirados Árabes, sabe já do interesse por parte do Vasco da Gama em sua contratação. É muito bem avaliado tanto pelo Vasco quanto também pelos representantes da empresa norte-americana. Porém, para aqueles que acham ou que já ouviram, só para esclarecer, o Vasco ainda não abriu nenhum tipo de negociação. Não há negociação entre Vasco e Odair Hellmann. Porém, volto a repetir,
Caso de fato a 777 entre no Vasco no dia 7 de agosto e ache que o Emílio Faro não deve permanecer até o final do ano e o Emílio também não queira permanecer, o Odair Hellmann é o nome principal e deve ser aí realmente o treinador que vai receber investidas para comandar o Vasco até o final da Série B. O Odair, inclusive, que tem experiência na competição. No ano de 2017, quando comandou o Internacional, fez 3 partidas à frente da equipe gaúcha nos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e foi auxiliar do Guto Ferreira também na mesma competição. Ou seja, conhece já um pouquinho da Série B e poderia ajudar demais o Vasco com a sua experiência, com seu conhecimento de futebol no restante da temporada e também em um projeto a longo prazo para os próximos anos. Você acha que o Odair seria o nome principal? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, para finalizar rapidamente, falar sobre a STJD, porque o Vasco vai ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Ontem o Vasco, através de uma nota oficial, informou que fará uma representação formal junto à Comissão Nacional de Arbitragem contra o árbitro de campo Douglas Marques das Flores e o árbitro de vídeo Vinícius Furlan, que estiveram aí no comando da arbitragem nessa última partida no domingo contra a equipe da Chapecoense. Além disso, o Vasco também irá apresentar apresentará notícia de infração, ao Procurador-Geral do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Para aqueles que se perguntam qual é o motivo desta representação, é abrir uma investigação com relação à conduta do árbitro de campo e também do árbitro de vídeo nesta última partida contra a equipe da Chape. Tá aparecendo aí a nota oficial realizada pelo Vasco para vocês. A gente não vai ler, porque já deixou bem claro aí para vocês nessas últimas palavras o que de fato o Vasco irá fazer, entrando na STJD, buscando aí investigar o porquê esses 2 árbitros tiveram atitude tão incoerente como foi nessa última partida entre Vasco e Chapecoense no domingo, que realmente revoltou o torcedor. Uma expulsão sem nexo do Nenê, uma marcação de não penalidade também sem sentido algum. No Boa Noite Gigante de ontem a gente trouxe os áudios e as imagens do VAR que comprovam de fato que comprova não, né, mas parece que havia uma má intenção por parte desses 2 profissionais. O Vasco vai até o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo buscar de fato o que aconteceu. E para finalizar, problema com os beneméritos do Vasco. Porque ontem, né, o Sérgio Frias, candidato à presidência dessas últimas eleições do Vasco, através do seu Twitter, falou sobre uma situação que causou certo rebuliço aí no meio dos beneméritos do Gigante da Colina. Segundo Sérgio Frias, em uma reunião que aconteceu ontem no Conselho de Beneméritos, foi decidido que só poderá concluir a venda da SAF com acesso aos contratos. Ele diz assim, através do seu tweet, como está aparecendo. Em uma reunião ocorrida no Conselho Deliberativo, hoje decidiu-se por 31 versus 11 não seguir o caminho pretendido pela direção do clube, quanto à recomendação em favor da operação com a 777. Definiu-se que o Conselho Deliberativo só poderá concluir algo tendo acesso à leitura dos contratos, e que foi negado até aqui. Porém, após esse Twitter, o Vasco, em nota oficial, se posicionou, mas também o presidente da AGS se posicionou. O Otto disse que é fake esse Twitter, essas palavras do próprio Sérgio Frias, né, sobre a reunião do Conselho de Beneméritos, e o Vasco, através de um comunicado oficial, disse que o presidente do Conselho informou que uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, o Conselho apreciou os pareceres ditos durante a reunião do Conselho deliberativo. E segundo a mesma nota, não foi apresentada qualquer proposta de reprovação da operação em debate. Inclusive, um dos presentes na reunião, no caso o Fábio Mussa, que teve um grande problema aí durante o processo eleitoral, disse que desses votos que aconteceram, 35 foram pessoas que decidiram não se posicionar quanto à AGE, que será realizada nesse final de semana, e 11 pessoas foram favoráveis à AGE. A SAF, no caso. Ou seja, não houve aí, como o próprio Sérgio Frias disse, 35 pessoas que foram contrários aí e foram favoráveis à abertura dos contratos contrários à realização da GE. Não, muito pelo contrário. Foram 5 abstenções e 11 votos favoráveis. Nada daquilo que o Sérgio Frias disse foi verídico, segundo informações que a gente teve nesta noite de segunda-feira. Tranquilo, rapaziada? Só para esclarecer para vocês, a política do Vasco segue muito quente. A gente sempre vai estar de olho para informar direitinho a grande verdade que acontece dentro da política do nosso clube. Você é favorável à venda do Vasco? À não venda do Vasco? Vem 777, fora 777? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber, porque ela é muito importante para o nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Gente, fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão e ainda voltaremos hoje na parte da tarde com mais um vídeo para vocês meio-dia e outro às 7 horas da noite. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações vascaínas.